two, three, and... Olá, vamos começar hoje o podcast Solteirice em Estudo. Eu me chamo Davine Ramos, sou bacharelanda em Gênero e Diversidade na Universidade Federal da Bahia e estarei hoje com a professora doutora Darlane Andrade. Ela é docente adjunta do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidades na UFBA, é pesquisadora do NEM UFBA também e tem a sua formação em Psicologia. É especialista em Psicologia Conjugal e Familiar pela Rui Barbosa, mestre e doutora em Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, Gênero e Feminismo pelo Programa de Pós-Graduação do PPG-NEM. Então, professora, seja bem-vinda. Para começar, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, como você chegou no tema da solteirice. Oi, eu sou Darlane Andrade, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou psicóloga de formação, atuei na clínica e também nas políticas públicas por um bom tempo antes de entrar na UFBA e desde 2016 eu estou na UFBA como professora no Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo e dou aula na graduação e pós-graduação nessa área. Então, eu comecei a estudar sobre solteirice na graduação em psicologia. Eu me formei na Faculdade Rui Barbosa, foi uma das primeiras faculdades particulares de psicologia aqui em Salvador, né? Éramos poucas faculdades particulares. E a Rui Barbosa tinha um diferencial de investimento em pesquisa, e era o meu foco quando eu comecei a fazer psicologia. Então, eu me engajei em alguns grupos de pesquisa, e do meio para o final do curso, eu comecei a estudar psicologia, gênero e sexualidade, junto com a professora Giovanna Perlin, quem eu agradeço assim a inspiração desde aquela época, assim, uma pessoa maravilhosa e que trouxe um olhar diferenciado para a psicologia. Então eu me encantei com os estudos de gênero e comecei a desenvolver uma pesquisa sobre o ficar, que é um estilo de relacionamento, né, mais temporário, que fala de uma série de mudanças no campo das relações amorosas, no campo da sexualidade, a partir de pessoas mais jovens, né? E pessoas solteiras que ficam, são as que costumam ficar. Então, naquele período, eu foquei em pessoas mais jovens, acima de 18 anos, né? Até os 30 e poucos anos, se não me engano. Já tem um tempinho que eu realizei esse estudo. E eu dei continuidade ao estudo sobre o tema na especialização. Eu fiz uma especialização também na Faculdade Rui Barbosa em Psicologia de Família e Casal, com abordagem sistêmica, que é uma abordagem que eu também me apaixonei quando entrei em contato com a professora Giovana também, com a professora Nina Guimarães, com o professor Alexandre Amaral, né? Então, uma série de professores que levaram essa temática, essa abordagem da psicologia, né? Que era, na época, bem recente, para a formação. Então, minha formação tem esse olhar, né, da psicologia sistêmica. Então, na especialização, eu trabalhei com pessoas solteiras especificamente, discutindo identidades, e aí focando muito na fase da vida, né, de solteiro, olhando toda uma dinâmica de vida familiar e pensando na vida adulta e das expectativas que se constrói em torno dessa vida adulta para quem está solteiro, está ou é solteiro, né? Porque e quando eu fui pesquisar no tema, já estudando ficar, eu via que na psicologia eu não encontrava tantas referências, né, que trouxessem esse olhar gendrado e trouxessem uma perspectiva mais crítica em torno do desenvolvimento humano, mais especificamente também trazendo as questões de gênero e sexualidade. Então, já naquele período, eu comecei a fazer uma leitura da antropologia, da sociologia e dos estudos de gênero. Então, assim, minha formação em pesquisa ela é bem interdisciplinar e foi assim que eu levei a temática, a proposta de estudo, né, amadurecendo o tema e construindo o arcabouço já, né, teórico, metodológico, para poder pensar as pessoas solteiras. E aí vem o PPG-NEM, né, esse programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, que teve a sua primeira turma em 2006 na UFBA, e eu fui da primeira turma, né, e quando eu terminei em 2007 a minha dissertação, que trabalhou também com pessoas solteiras, um pouco discutindo como que esse contexto de mudanças sociais importantes que caracterizam a contemporaneidade inserem na vida das pessoas solteiras, no campo da intimidade, dos estilos de vida, né? Então eu trouxe essa discussão, mapeando um pouco como as pessoas solteiras vivenciam, né, o seu estilo de vida aqui em Salvador.
E no doutorado, também no PPG-NEIM, eu aprofundei mais o que é a solteirice. Aí eu voltei para o conceito para pensar, peraí, né? O que é a solteirice, do que eu quero falar e como a solteirice tem sido vivenciada, estudada a partir desse olhar feminista de gênero e que por si é interdisciplinar. Então foi assim que eu me interessei e comecei um pouco, né, falei um pouco da minha trajetória de estudo. E também gostaria de destacar que na minha formação em psicologia ainda há uma perspectiva muito linear, né, do desenvolvimento humano. E eu queria mostrar que a gente pode olhar para o sujeito em sua diversidade, pensando nas diversas formas de sermos pessoas adultas, né? Focando na adultez como um foco de estudo, trazendo a categoria geração para poder pensar essa construção social histórica dos grupos de idades, né? E os sentidos, significados que essas idades, esses grupos de idades têm na nossa sociedade. E pensando na idade na adulta, né, e na vida adulta como central para poder olhar para as outras, vamos dizer, fases da vida, né, os outros grupos de idade, considerando que a gente vive numa cultura muito adultocêntrica e que nessa cultura a premissa maior tem sido a de constituição de família e casamento e inserção no mercado de trabalho, né? Como características marcantes. E essas características, elas, como a gente vive numa cultura que é dinâmica, uma sociedade que é muito dinâmica, essas características elas vão sofrer modificações no decorrer do tempo, né? E variar em função das questões culturais e sociais. E é isso que eu queria mostrar, assim, que há vida fora do casamento, em resumo, porque a gente vive numa cultura ainda muito patriarcal, né, cis, heteronormativa, que traz como ideal, inclusive de felicidade, de maturidade, uma característica marcante da vida adulta, o casamento, né? Então eu quis mostrar, peraí, tem pessoas que estão fora desse contexto de casamento, ou que já se casaram e separaram, estão viúvas, ou que por circunstâncias da vida não se casaram, ou por opção, né? Eu quis mostrar como que investigar, na verdade, e mostrar como as pessoas têm vivenciado a vida de solteira aqui em Salvador, trazendo esse contexto bem específico que é Salvador. Você lançou agora em junho aqui em Salvador um livro, né, de título A Solteirice Desvelada. O que te levou a lançar o livro? Pode dar um spoilerzinho pra gente do conteúdo? Bom, eu quis escrever esse livro para dar visibilidade a uma pesquisa que foi tão importante para mim e para tantas pessoas solteiras que moram sozinhas e que ainda sofrem uma série de preconceitos pelo fato de não estarem casadas ou pelo fato de serem consideradas solitárias, egoístas, enfim, uma série de pré-noções aí que existem ainda em torno de quem leva um estilo de vida que é diferenciado, mas que tem sido marcado por uma série de transformações e expressa essas transformações sociais e que, inclusive, demograficamente tem ganhado mais visibilidade. A partir de muitas mudanças, e aí o movimento feminista colaborou para muitas mudanças também de perspectivas, e a gente vê uma série de transformações sociais, econômicas, culturais acontecendo, e que tem colaborado para aumentar o número de domicílios unipessoais, por exemplo. Então, esse é o tipo de domicílio no Brasil que mais cresceu desde a década de 70. A cada censo, a gente vê esse estilo de moradia aumentar, né, em termos quantitativos. E a gente vê também os dados mostrando que o número de pessoas solteiras também tem crescido. Ou seja, isso reflete uma série de mudanças também no campo do casamento, né? As pessoas não são mais obrigadas a se casarem formalmente. Então, a gente vai ver o índice de casamentos informais crescer, o número de divórcios crescer também. E também o número de pessoas que, numa idade que socialmente se esperava delas o casamento, elas acabam permanecendo solteiras, né? Por uma série de questões e que eu busco discutir aqui e dar visibilidade
sexualidade como questões que estão relacionadas também às possibilidades de escolha. Então, este livro reflete um esforço para poder dar visibilidade a essas vidas, né, que se constroem fora do casamento e trazendo o contexto de Salvador como um contexto também que revela uma série de rupturas com normas, com padrões, mas também de permanências, principalmente no campo dos comportamentos de gênero, né? A gente vai ver o quanto que homens e mulheres podem escolher livremente o que eles quiserem, mas essa liberdade ela também está condicionada a uma série de questões aí que falam desses lugares onde essas pessoas ocupam, que nesse sentido eu priorizei olhar para pessoas de classe média, então isso tem um diferencial, assim, né, pensando nas questões socioeconômicas, culturais, a partir dessa classe social, como é que ela se configura aqui na cidade, uma cidade eminentemente negra e que em sua classe média predomina as pessoas brancas, né? Então a gente vai ver o quanto que esse viés de raça e classe, ele anda muito junto na nossa sociedade. Isso eu discuti um pouco no trabalho para fundamentar quem são essas pessoas de que eu estou falando e a partir de que contexto, né? Então eu trabalhei também com o campo da diversidade sexual, incluindo não só pessoas heterossexuais, mas também de outras orientações sexuais e também que relataram uma prática sexual bem diversa, como pessoas solteiras, que isso já revela um campo de possibilidades aí, desconstruindo essa ideia de que ser solteira é ser celibatária. Claro, tem pessoas que podem ficar celibatárias se elas quiserem, ou por circunstâncias, né, da vida, do cotidiano, mas isso não é uma premissa única, porque o campo da sexualidade tem trazido, né, uma série de questões, expressa uma série de conquistas oriundas aí das lutas feministas, das lutas LGBTs também, dos movimentos gays, enfim, para poder mostrar que somos livres para escolhermos como a gente quer exercer nossa sexualidade, como a gente quer se relacionar. E uma questão importante que eu gostaria de sinalizar é que essa liberdade toda que a solteirice representa também ela vem junto com algumas limitações em função, como eu falei, desse paradoxo que a gente vive, né, numa cultura que é muito mais aberta às mudanças, mas que também carrega uma série de convenções e expressa nos preconceitos, né? Então, por exemplo, essa liberdade, ela tem um sentido diferente, uma vivência diferente para homens e mulheres solteiros, principalmente no campo da sexualidade, em que mulheres elas podem e querem, né, se relacionar de diversas formas, exercer sua sexualidade de diversas formas, mas muitas vezes elas são rechaçadas por isso. Elas são criticadas ou elas não se sentem seguras em transitar na cidade porque elas são abordadas, né, indesejadamente por pessoas que consideram que elas estão livres sexualmente, porque há essa premissa social ainda, né, que há um preconceito em torno de quem está solteira, como se a mulher solteira estivesse disponível sexualmente. Então, essa liberdade ela é tolhida, né, nos espaços públicos, por exemplo, para mulheres. Já para os homens, há uma expectativa social que eles tenham uma vida sexual muito ativa. Então, isso também foi um dos resultados, né, que eu visualizei na pesquisa. Mas nem todos os homens querem ter essa vida sexualmente ativa o tempo todo, né? Eles falam, por exemplo, que alguns relataram que escolheram morar só justamente para ter uma vida mais tranquila, enquanto que os amigos cobravam deles fazer bacanal em casa, ter uma liberdade, né, sexual mais presente em casa, e não era isso que eles queriam. Então, a gente vai ver o quanto que essa expectativa que os homens também têm uma vida sexual ativa e o tempo todo, isso acaba sendo um estereótipo também, né, em torno do exercício da construção de masculinidade, exercício da masculinidade para os homens. Caramba, Darlane, que interessante. Quais os conceitos e balizadores que você usou para definir solteiro na sua pesquisa? Então, a escrita desse livro busca visibilizar, não é, como essa solteirice ela é vivenciada aqui em Salvador e como a gente, inclusive, pode conceber o que é ser solteiro, ser solteira aqui nessa cidade, trazendo, né, Salvador como uma cidade, um locus onde a pesquisa foi realizada, mas que a gente também pode ampliar para como essa solteirice brasileira, né, ela é
vivenciada, com particularidades, claro, baianas. E o que eu escolhi para definir o que é ser solteiro, solteira, na minha pesquisa, foi primeiramente o estado civil, porque essa foi a grande questão, né, que eu tive ao longo, desde que comecei a estudar o tema. Peraí, o que eu estou falando, do que eu estou falando, o que eu quero dizer com ser solteiro e principalmente com solteirice, né? A primeira, eu trabalhei com a ideia de dimensões da solteirice, né? Solteirice considerada como estado ou condição de quem está solteiro. E quando a gente vai para o dicionário, a gente olha que estar ou ser solteiro está vinculado primeiramente ao estado civil, né? Depois está vinculado à solidão, mas a literatura também já vai trazendo uma relação da solteirice com o estilo de vida. Então eu busquei trabalhar a solteirice nas suas dimensões, porque eu não queria limitar o conceito a uma coisa ou outra, porque para mim, que eu estava olhando, observando na literatura e também ouvindo as pessoas, lendo os dados, né, que eu estava construindo, é que essa solteirice, ela é multidimensional, né, assim. Então eu trabalhei com essa noção de dimensões da solteirice, a solteirice considerada como, primeiramente, como estado civil, porque é a primeira coisa que aparece, né? Qual é o seu estado civil? Solteira, casada, viúva, desquitada? E eu trabalhei com essa ideia do estado civil para justamente fazer a discussão sobre o não casamento, porque essa primeira noção de ser solteira é não ser casado. E aí, na construção do conceito, eu incluí pessoas que já foram casadas em um momento e não estão naquele momento. Então, eu incluí pessoas, pensando na temporalidade, né, que estavam solteiras, nesse sentido de não estar com um par conjugal, por pelo menos 5 anos, para observar como naquele período a solteirice estava sendo vivenciada, considerando, claro, que as relações amorosas, afetivas, esse campo da vida, né, ele é bem dinâmico. Então, eu não queria restringir a estar solteiro a pessoa que nunca se casou. Tem muitos estudos sobre isso também, assim, utilizando essa perspectiva daquela pessoa solteira que nunca se casou. Mas olhando para as mudanças do casamento, né, o casamento ele se modificou muito. Então, por exemplo, a gente tem relações de pessoas que namoram há muitos anos, moram muitas vezes na mesma casa, né, e que pode ser considerado como um casamento, se elas, né, considerarem assim, ou até juridicamente pode ser configurado como uma união estável. Então, eu não queria entrar nessa seara, e aí eu foquei no tempo de solteirice, né? No período de 5 anos. A outra dimensão é estilo de vida. Então, eu trabalhei com essa ideia de construção de novos estilos de vida, dentro de uma perspectiva do contexto urbano, né? E de classe também, como as camadas médias urbanas. Aí eu usei Gilberto Velho como, né, um teórico importante que discute costumes de classe, usei Bourdieu, também como outro teórico importante. Usei, como eu fui para Manchester, na Inglaterra, eu também bebi dessa fonte dos teóricos da sociologia que estavam discutindo sobre vida pessoal. E aí eu trabalhei com essa ideia de estilo de vida, como os estilos de vida vão sendo configurados na contemporaneidade e principalmente nos grandes centros urbanos. E um dos estilos de vida tem sido o viver só conjugado com o estar solteiro. Então, as pessoas também que eu entrevistei, que responderam questionários, que participaram dos grupos focais, também traziam essa noção de que elas se sentiam solteiras, afirmavam, né? Eu sou solteira e eu tenho um estilo de vida de solteira. Então, a solteirice era como um estilo de vida e identidade para elas, né? Para algumas pessoas. E aí foi bem interessante trabalhar com essa noção e discutindo e observando como que esse estilo de vida ele vai se configurando, foi se configurando, né, ao longo da construção da pesquisa. E ele tem se configurado em grandes centros urbanos. A outra noção é a de solidão, que vem sendo vinculada à solteirice como algo negativo, né? Algo que só as pessoas, como se só as pessoas solteiras fossem solitárias, e principalmente as que moram sozinhas, né? Considerando que elas há uma perspectiva de que elas são isoladas do mundo, são pessoas muito egoístas, enfim, uma série de perspectivas negativas em torno do morar só. Mas quando a gente vai ouvir as pessoas que moram só e também trazer a literatura para olhar para
a solidão, né? A solidão, ela é inerente ao ser humano e ela é um estado que pode ser vivenciado independente do estado civil e do estilo de moradia. Então, o que eu busquei discutir, trazendo a literatura e também ouvindo as pessoas, é que essa solidão ela vai se transformando em solitude, ou seja, num estado com maior possibilidade de escolha de estar só e desfrutar desse momento de estar só, do que propriamente uma solidão no sentido negativo, né? A solidão, e aí eu também dialoguei um pouco com perspectivas da psicanálise, de autoras que trouxeram estudos sobre mulheres que moram sós, que traziam essa perspectiva da solitude, para mostrar o quanto que a solidão também é importante para o nosso desenvolvimento enquanto sujeito, né? E a gente só se sente só, no sentido de solitária, quando a gente está com o outro. A depender da qualidade da relação que a gente tem com o outro, e se esse outro nos falta, aí o sentimento de solidão ele vai aparecer, né? Então a gente tem um campo aí muito aberto, e que é uma questão contemporânea, né? Muito importante, que é discutir a solidão, e que aqui eu trago com essa releitura a partir da noção de solitude. E que as pessoas no estudo, elas mostraram muito isso. Foi bem interessante ouvi-las dizendo que elas começaram muitas vezes a se sentir solidão quando começaram a morar só, mas não sentir e aproveitar esse momento para aprender mais sobre si. E essa solidão passou a virar solitude. E as pessoas começaram a desfrutar desse estado, né, de solitude e dessa condição de solitude. Outras que deram depoimento que trouxeram quanto que sentiam uma solidão, né, dolorida, que trazia sofrimento, quando estavam em um relacionamento conjugal ruim, ou quando estavam mal emocionalmente e no meio de uma multidão elas se sentiam solitárias. Então eu trouxe essa visão, essa dimensão, na verdade, da solidão para discutir a solteirice. Outra dimensão foi a liberdade. Quando eu perguntava para vocês o que significa solteirice, a primeira palavra que vinha era liberdade. Né? Então, essa liberdade trazia um significado de liberdade para escolher o que se quer fazer, como quer viver, né? Escolher sua rotina, né? Essa liberdade no campo da sexualidade, enfim, com uma perspectiva bem ampla, assim, ampla e ao mesmo tempo bem com muitas nuances, de que expressava o poder de fazer escolhas e ter autonomia para fazer escolhas, que eu discuto como sendo também uma possibilidade a partir desse lugar de classe, com várias nuances relacionadas a gênero, raça, sexualidades, as limitações e possibilidades de trânsito nos espaços de lazer aqui em Salvador, enfim, mas foi uma dimensão muito importante da solteirice, foi trazida no estudo. E além de saber como chegou no tema solteirice, eu acho que é latente e unânime a curiosidade de como você construiu sua pesquisa. Pode falar um pouquinho pra gente? A pesquisa ela foi construída a partir de uma perspectiva feminista, né, interseccional, trazendo a categoria gênero como uma categoria importante para analisar as relações sociais e olhar proximidades, diferenças de posturas, comportamentos, né, e opiniões de homens e mulheres, que era o que eu queria observar. E também, para tudo isso, eu usei uma metodologia que possibilitou o diálogo com alguns instrumentos, né? O que eu chamei, que algumas autoras já trazem como uso de métodos mistos em pesquisa, principalmente no campo da sociologia, foi uma área que eu muito dialoguei, assim, principalmente nesse aspecto metodológico. Então, eu utilizei na primeira fase grupos focais, eu fiz 3 grupos focais para trazer o tema da como é que você se sente solteiro, ou está solteiro, o tema do morar só e o tema da solidão. E foram grupos focais mistos, foram 3 encontros com homens e mulheres solteiros, todos solteiros que moravam sozinhos. E a partir dos dados dos grupos focais, eu construí um questionário, que tinham questões fechadas e uma questão aberta, para mapear um pouco dos costumes de classe de pessoas solteiras.
um pouco de costumes de lazer, o que as pessoas faziam no lazer, no campo da sexualidade, quais eram os costumes, opiniões sobre o que é ser solteiro, campo do trabalho, como trabalhava, quantas horas, lazer, o que fazia nos momentos de lazer, quais as principais atividades. Então foi um questionário extenso e na época não usei o Google Forms, não estava tão em voga assim o uso do Google Forms, então eu apliquei os questionários pessoalmente, né? Deixava os questionários na casa das pessoas ou me encontrava com elas e depois disso fiz entrevistas biográficas com pessoas que tinham participado dessas duas etapas, então foram poucas entrevistas, né? Para poder justamente aprofundar, e nessas entrevistas eu usei uma técnica que a gente chama de linha da vida. Então, as pessoas, numa folha em branco, elas tinham que desenhar uma linha que expressasse as fases importantes da vida dela, e a partir disso a gente ia conversando e eu ia destacando algumas questões para saber um pouco das suas opiniões, vivências, né, em torno da solteirice ao longo de sua vida e também perspectivas para o futuro. Depois disso, eu fiz o que a gente chama de diário, que eu chamei de diário relacional. Né? O que era isso? As pessoas tinham que, no período de uma semana, colocar, eu dei um papel com uma tabela, em que as pessoas tinham que destacar o nome das pessoas que ela manteve contato, qual era a relação que tinha com essa pessoa, se era amigo, ficante, parente, alguém prestador de serviço, enfim, o tipo de relação, onde esse contato se deu, se foi no trabalho, em casa, na internet, né? Enfim, lugares físicos e virtuais. E um pouco da idade da pessoa, enfim, algumas características da pessoa, e depois de 7 dias a gente conversava sobre isso, para eu poder conhecer um pouco das redes de relações que as pessoas tinham contato. E no meio disso tudo, eu fiz algumas observações de campo, ia nos lugares de lazer, sociabilidades que as pessoas mencionavam nas entrevistas que eu fiz com elas. Então, eu fui muito em alguns bares, boates, no Rio Vermelho, na Barra, na Pituba, em Prado Forte, assim, participei de carnaval, algumas festas aqui em Salvador, para observar um pouco da dinâmica de interação das pessoas e também falar da pesquisa, né? Então, eu encontrei as pessoas para participar do estudo a partir do que a gente chama efeito bola de neve, né? Que uma pessoa vai indicando a outra. Então, a pesquisa começou a partir da minha rede de contato. Então, não tem como dizer que eu não sou parte da pesquisa também, né? Então, incluíam muitas pessoas que são também da universidade, são da psicologia, são autônomas, porque partiu da minha rede, e essa rede foi se ampliando, né, para as pessoas que foram indicando outras para participar do estudo. E aí, falando um pouquinho dos bastidores de como eu construí a pesquisa, foi um desafio muito grande, porque as pessoas não consideravam que o tema era um tema importante para ser estudado. Então, quando eu saía em ambiente de lazer, eu sempre saía com alguma amiga, eu fazia cartãozinho da pesquisa, né, para mostrar, ó, aqui, ó, tem o nome da UFBA, tem algo que você pode confiar, para poder mostrar de alguma forma que a pesquisa era realmente importante, porque as pessoas solteiras não são tão levadas a sério. Imagina uma pesquisa sobre pessoas solteiras. Então, tinham pessoas que olhavam meio assim, peraí, você está querendo me paquerar e quer me conhecer? E eu tinha que, né, ter essa postura de, ó, tô aqui para falar da pesquisa, se você tiver interesse em participar, né, explicava. Mas também foi interessante porque essa rede foi se formando e algumas pessoas foram me indicando lugares que eu não conhecia, por exemplo, e grupos que eu não conhecia. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele me indicou um grupo de motoqueiros. Eu não tinha esse olhar, né? Não tinha observado que no Rio Vermelho tem um dia na semana em que vários motoqueiros se reúnem. E tem muitos, principalmente homens solteiros ali. Então eu comecei aí, né, se não me engano era na quinta-feira. Eu fui, conversei com as pessoas, fui com uma amiga e os caras foram super solícitos. Uns me ligavam, já respondi o questionário, você pode vir pegar ou eu posso deixar em algum lugar. Então, assim, essa rede foi se formando, né? Tinham outras pessoas que falavam, minha amiga aqui está estudando a putaria em Salvador. Eu falei, estou estudando a putaria em Salvador mesmo, porque eu estou estudando pessoas solteiras. Se você quiser falar sobre isso, você pode passar seu contato, enfim.
Então, uma série de estereótipos aí, eu já fui observando e vivenciando, só de mencionar que eu estava estudando sobre pessoas solteiras. Então, trazer essa pesquisa aqui concretizada no livro, para mim, é um grande feito, porque eu estou mostrando, peraí, ó, as pessoas solteiras têm importância, é um tema importante para a gente olhar, porque elas estão aí no cotidiano, estamos aí no cotidiano, e as pessoas se relacionam de várias formas, né? Elas constroem um estilo de vida, elas têm a responsabilidade de gerenciar sua casa, sua vida, seu trabalho, né? Enfim, e o fato delas não estarem casadas não diminui a importância da vida delas em sociedade. Pelo contrário, a gente tem que olhar qual a importância das pessoas solteiras em vários aspectos. Então a gente vai ver, eu acompanhei muitas reportagens, continuo acompanhando algumas reportagens que vão mostrar que tem nicho, tem economistas, né, já olhando, publicitários, enfim, que as pessoas solteiras são um nicho também de consumo, são um nicho de produção de várias coisas aqui na nossa sociedade e que a gente precisa olhar. Né? E precisa olhar que há muitas necessidades que ainda não estão atendidas. Por exemplo, quem mora sozinha, muitas vezes chega no supermercado e não consegue comprar alimentos que sejam em menor quantidade e elas acabam perdendo muita coisa dentro de casa, né? Porque elas não têm tantos serviços nesse sentido. Mas a gente vai ver o quanto que por exemplo, tem crescido o número de prédios com apartamentos menores, justamente focado em pessoas que querem uma vida mais prática e cômoda, que tem um conforto, mas também praticidade. E então a gente vai ver crescendo, né, o número de prédios que tem essa constituição, esse formato. E que na época que eu fiz a pesquisa, né, 10 anos atrás, esse ano fazem 11 anos que eu defendi a tese, né, vai fazer 11 anos, esses apartamentos, esse estilo de moradia estava crescendo e hoje a gente tem uma maior visibilidade. Então a gente precisa mostrar que é um tema importante, relevante para várias áreas de conhecimento. Obrigada por dividir, viu, Darlane? Mas voltando ao livro, com tantas nuances e recortes, como ficou a organização dele? O livro é dividido em 6 capítulos, além da introdução e das considerações finais. Então, o primeiro e o segundo capítulos trazem questões mais teóricas e metodológicas. Então, eu dou o passo a passo de como a pesquisa foi feita, como é que eu usei os métodos escolhidos, e isso pode servir de referencial, inspiração para novos estudos sobre a vida pessoal, né, e as questões da intimidade. No terceiro capítulo, eu venho apresentar as pessoas solteiras, quem são, como vivenciam as questões de classe, né, aqui em Salvador, quem são em termos de trabalho, renda, moradia, origem. E o quarto capítulo eu falo de como essas pessoas vivenciam estar ou serem solteiras e como vivenciam morar só aqui em Salvador. Então, falo das dimensões da solteirice a partir dos depoimentos, né, e dos dados, os motivos por estarem solteiros, as escolhas por viver sozinhas, o morar só, o significado e a apresentação da casa. Eu pude ir em algumas casas para fazer as entrevistas, outras pessoas nem quiseram abrir a casa e depois confessaram que a casa era muito bagunçada, então seria melhor fazer entrevista em outro local. Eu falo das possibilidades e limites para as relações de intimidade também nesse mora só e da solidão para quem vive só. E esse capítulo é muito interessante porque traz algumas nuances aí de diferenças e proximidades de gênero e algumas questões relacionadas a escolha por estar solteiro e a escolha por morar só. Enquanto a escolha por estar solteiro está mais vinculada a uma escolha por um tipo de relação e pessoas, ou não escolha, né? Por essas relações que as pessoas trazem que elas estão solteiras, prioritariamente porque não encontraram alguém que as agrade, ou né, uma pessoa ideal, ou um relacionamento ideal. Principalmente as mulheres falaram isso. E os homens afirmavam mais que estavam solteiros porque escolheram ficar solteiros e estavam desfrutando mais desse estilo de vida. Sobre morar só, elas traziam, homens e mulheres traziam que esse morar só era fruto de uma conquista de independência, de autonomia, de liberdade financeira, uma conquista que vem fruto de estudo e trabalho, né? E que, portanto, significava também a liberdade. A solteirice e o mora só e esses
dois atributos, duas condições, na verdade, juntas, significavam uma liberdade muito grande, inclusive para fazer escolhas no campo da intimidade, né? E aí o morar só possibilitava também esse exercício da intimidade, principalmente para homens gays, que eles falavam que a cidade naquela época era muito mais preconceituosa, então eles tinham que se fechar em guetos e o espaço do lar funcionava como espaço de maior proteção para realizar festas, encontros, né, amorosos, encontros com os amigos, sem os olhares preconceituosos de fora. E para as mulheres, a intimidade também era possível dentro do lar, só que para algumas elas não sentiam tão livres assim, por morarem sozinhas e exercer a sua sexualidade de uma forma mais livre, porque elas ficavam preocupadas com os olhares preconceituosos dos porteiros, enfim, que representavam, ao meu ver, essa vigilância social em torno da sexualidade feminina, né? Então, também nesse capítulo eu discuto o que é a solidão para quem vive só, mora só e é solteiro ou está solteiro, e trago toda essa discussão da solitude. O quinto capítulo, aí o quinto é bem legal, porque fala das rotinas da sociabilidade e do lazer em Salvador. Então, traz a rotina das pessoas, o cotidiano relacional, o lazer, o que as pessoas costumam fazer no lazer e aonde elas vão na cidade, né? Naquele período, quais são os lugares para as classes médias exercerem sua sociabilidade e as dinâmicas da paquera em Salvador. Muita coisa mudou, né? Porque a gente vai ver que a cidade é bem dinâmica, então muitos bares, boates, assim, alguns lugares que foram citados no estudo, eles mudaram já, ou fecharam, mudaram de nome, enfim, a cidade é bem dinâmica. Mas os territórios ainda continuam assim marcados só, pelos bairros do Rio Vermelho, Barra, Pituba, né, que são bairros considerados de classe mais média, ou média alta também na cidade. E trago algumas considerações, não podia deixar de falar, né, do carnaval, do sai-sol e as limitações do espaço de lazer. Eu ouvi muitas reclamações sobre, assim, Salvador não tem tantas opções para pessoas solteiras acima dos 30, são sempre os mesmos lugares, né? São limitados, os lugares às vezes são melhores durante a semana, que final de semana são muito cheios, ou tem pessoas muito mais jovens. Então, uma série de questões aí envolvendo relações intergeracionais, né? A relação das pessoas com os espaços urbanos, os limites desses espaços. A gente vai ver que Salvador ainda é uma cidade muito preconceituosa, né? Tem muitas mulheres, por exemplo, que não se sentem à vontade para saírem sozinhas, porque ficam com receio, além das abordagens indesejadas dos homens, trazendo as falas, né, principalmente das mulheres heterossexuais, mas também pela violência urbana, né? Só que tem muitas mulheres aí resistindo e saindo sozinhas, também sozinha que eu digo sem as amigas, né? Porque as que saem com as amigas estão com as amigas, né? Não são mulheres sozinhas, porque a visão de fora é que quem está sozinha é porque está sem um companheiro ou uma companheira. Mas as mulheres saem com muitas amigas, principalmente. E então tem muita coisa legal para a gente discutir sobre essas questões de sociabilidade, lazer. E o que é mais importante para mim, que foi um dado fundamental, é mostrar a importância das amizades para a vida das pessoas solteiras. Isso aí foi muito interessante, importante observar o quanto que as amigas, amigos, né, amigas estão presentes na rotina dessas pessoas, em termos assim de presença mesmo cotidiana e também de qualidade dessa presença. As pessoas falaram que as pessoas, os amigos, amigas, amigues, são as quem se pode contar com em momentos de dificuldades, em momentos alegres, são as principais companhias para as atividades de lazer, são as principais, inclusive, pontes para encontrar outras pessoas para se relacionar sexualmente, para namorar. Essa rede, né, de amigos acabou sendo uma fonte importante, assim, uma referência importante. E, inclusive, tem amigos chamados amigos coloridos ou amigos com direito, que são os amigos que de vez em quando as pessoas acionam para ter uma relação sexual eventual. Então, assim, foi muito interessante observar a importância das relações de amizade na vida das pessoas solteiras e que merece outros
estudos, né, que possa aprofundar essa questão. E por último, o capítulo que fala sobre a sexualidade, um pouco histórico de relacionamento das pessoas, as relações atuais. E aí apareceu de tudo também, né? Assim, as pessoas têm uma vida sexual diversa, então apareceram vários estilos de relacionamentos casuais, amantes, ficantes, na época não tinha o nome contatinho, mas era uma variação dos ficantes, amigos coloridos, enfim. Também a presença da masturbação como uma prática sexual, né, na vida das pessoas solteiras. E que mais? E também algumas expectativas em torno do relacionamento. Tem muitos estudos sobre pessoas solteiras que falam que elas estão buscando um relacionamento. E essa busca ela vai se dando a partir de uma série de critérios de escolhas, né? Porque a liberdade também está aí, esse significado de liberdade também está aí, em escolher com quem quer se relacionar e de que forma as pessoas querem se relacionar. Então, esse tema é muito interessante, também é importante, central na vida das pessoas solteiras, mas não é o único, né? Eu quis trazer nessa pesquisa também mostra isso, esse desvelar a solteirice é tirar o véu, assim, usei um pouco pensando nessa metáfora, né? Tirar o véu para poder desvincular a ideia de solteirice do casamento, mostrando que a vida de solteiro ela pode ser muito diversa e as pessoas solteiras nem sempre estão buscando, elas podem buscar, mas nem sempre elas estão buscando um casamento. É isso que eu quis mostrar, como que essa diversidade ela é possível. O último item nesse sexto capítulo foi a avaliação da vida de solteiro, solteira, né, e projetos para o futuro. As pessoas trouxeram que elas estão satisfeitas com suas vidas em vários âmbitos, principalmente morar só, isso foi muito interessante observar. E para o futuro, elas focam muito no aspecto profissional e que não é estranho em uma cultura capitalista, né? Um contexto capitalista e uma cultura que a gente é estimulado o tempo todo a estar investindo na profissão para poder, inclusive, manter o estilo de vida que a gente escolhe, né? Então, eu queria convidar vocês a lerem o livro, a dialogar comigo aí nas redes sociais, comentar, para a gente trazer cada vez mais esse tema para os vários espaços. Olha, fiquei muito feliz com essa troca hoje, sabe? E apesar de ser natural, dentro do nosso espectro de sociabilidade, afetividade, me surpreende como a solteirice é escanteado e não seja visível para os outros, né? Até estranho que seja tema de uma pesquisa acadêmica séria. Mas, em contrapartida, que bom que você está aqui mostrando esse lado profissional, firme, que é pesquisar e estudar as subjetividades. Obrigada por esse momento e quem nos escutou até aqui, até a próxima.